né, enquanto a gente está aqui vendo essa apresentação feita no Microsoft Teams, tem um pessoal também aqui no Instagram que está acompanhando essa live, né? Então, pessoas que ficaram interessadas. E eu vou estar agora começando com o compartilhamento da nossa apresentação, tá bom, pessoal? Então, quero desejar boas-vindas a todos vocês nessa terceira semana de enfermagem das faculdades integradas de Aracruz, tá? É um momento de grande importância para a gente, enquanto enfermeiro, onde a gente está ganhando um protagonismo, né, em relação ao cuidado em saúde da nossa população. A gente está vendo aí o enfermeiro cada vez mais ativo no cuidado em saúde, frente a essa pandemia que a gente está vivenciando aí da Covid-19, tá bom, pessoal? Então, nada se faz tão importante quanto uma boa avaliação do enfermeiro, né? Então, hoje tem se feito muito valer a necessidade da presença do enfermeiro no monitoramento das pessoas contaminadas pelo Covid-19, né? Então, isso mostra uma participação muito ativa da gente, né? E reforça práticas de enfermagem que a gente precisa resgatar, né? Então, a ideia da gente trabalhar hoje esse tema, que é a liberdade do atendimento do enfermeiro em seu consultório particular, né? Que vem cada vez mais a gente percebendo a participação de enfermeiros com seus consultórios de enfermagem, né? Eu falo que eu tenho um orgulho muito grande de ter o meu consultório de enfermagem, ele é registrado no Conselho da Bahia, tá? Então eu tenho o meu consultório de enfermagem, foi o segundo consultório, né, o terceiro consultório de enfermagem da Bahia, e o segundo consultório de enfermagem do extremo sul baiano e o primeiro consultório de enfermagem de Teixeira de Freitas, né? Inaugurei meu consultório o ano passado, né, numa clínica que eu atendia em Teixeira de Freitas. Então, mostra o quê? Uma necessidade muito grande do enfermeiro estar valorizando a sua prática assistencial, né? Onde a gente busca entender o que é a consulta de enfermagem, o que é o consultório de enfermagem, o que é a consultoria de enfermagem, né? Então, dando início ao que a gente vai bater um papo agora, né, conversando sobre esse tema, né, a liberdade do atendimento do enfermeiro em seu consultório particular. As pessoas acham um pouco estranho, né, quando eu falo, olha, eu tenho um consultório de enfermagem, eu faço consultoria e faço consultas, né, de pacientes, de famílias, né, e de estudantes de enfermagem, de profissionais de enfermagem que precisam de uma ajuda para o direcionamento. Então, a gente vai ver agora nessa aula, nessa live que está acontecendo, formas diferentes do enfermeiro atender e atuar dentro do seu consultório, né? Então, realmente, uma liberdade no nosso processo de cuidado, onde a gente ficou centrado muito tempo na pessoa doente, fazendo curativo, administrando medicamentos e liderando equipes, né, no caso do enfermeiro. E a gente pode ter uma perspectiva diferente no nosso trabalho, né? Então, eu quero, nesse momento, tá, pessoal, fazer uma apresentação breve, né, sobre mim. Eu costumo falar, eu sou o Sandro Calef e eu sou um enfermeiro que amo o que faço, tá? Não faço por amor, porque a gente, quando faz por amor, significa que é benevolência, mas eu faço com amor, né? Que isso também é importante na hora da gente empreender no consultório de enfermagem. A gente não pode fazer as coisas para receber amor, tá? Receber amor significa aquilo que a gente faz de gratidão para as pessoas do nosso convívio, os nossos amigos mais íntimos, a nossa família. A gente faz isso o quê? Por amor, né? O cuidado com o filho, o cuidado com o esposo, com a esposa, a gente faz por amor. Mas quando a gente fala em trabalho, né, a gente não recebe, a gente não paga a conta com amor, a gente paga a conta com dinheiro, né? Então a gente tem que fazer com amor aquilo que a gente faz. Então, é a hora que eu me autodefino um enfermeiro que ama o que faz, né? Então, eu sou especialista em saúde do idoso, né? Tanto
no gerenciamento, né, de geriatria e gerontologia, com foco na gestão do cuidado em gerontologia, do cuidado ao idoso, e também, também sou especialista em geriatria e gerontologia, que é a parte clínica do envelhecimento. Então, são duas especializações dentro da geriatria e gerontologia. Sou também especialista em pacientes graves, né? Trabalhei muito tempo dentro de terapia intensiva, tanto terapia intensiva geral quanto cardiológica. E também mestre em saúde da família. Eu costumo falar que eu frequentei e frequento todos os níveis de complexidade de atenção à saúde, né? Atenção primária, atenção secundária, que é onde eu trabalho também, numa operadora de saúde. Então, a gente trabalha com a questão do monitoramento e da atenção secundária, né? O cuidado ambulatorial, e também a alta complexidade, onde a gente transita com os nossos pacientes, tá bom? Então, eu queria iniciar falando, definindo alguns termos, né, que as pessoas costumam achar que são muito parecidos, né? Consulta, consultoria e consultório, tá? Existe uma diferença entre eles, apesar das pessoas acharem que isso é muito semelhante, né? Consulta, quando a gente vai fazer consulta com alguém, a gente está pedindo a opinião ou conselho dessa pessoa, ou pedindo que ele dê um parecer, né, sobre um assunto. E essa pessoa que a gente está fazendo a consulta, né, é uma pessoa que é experiente e ela tem especialidade em algum assunto onde aquela pessoa vai buscar diagnóstico ou tratamento. Tá? Então, isso é a consulta. Então, o nosso paciente, ele vem até o nosso consultório para fazer uma consulta. Ele tem uma dor, né, ele tem uma demanda de saúde que ele precisa de ajuda para poder entender aquela situação, e a gente, sendo especialista no cuidado, né, que o enfermeiro, ele é o especialista do cuidado, então a gente vai direcionar esse paciente, ou até mesmo essa família ou grupos de pessoas, no cuidado em saúde de acordo com a sua demanda. Algo também muito importante é que a gente não pode abraçar o mundo com as pernas e tentar resolver todos os problemas de saúde daquela pessoa ou daquela família em uma única consulta, porque isso não vai acontecer, né? Senão a gente teria uma consulta aí de no mínimo 8 horas acontecendo. E a gente precisa ter produtividade, tá? Produtividade com qualidade. Então a consulta é esse ato, né, onde uma pessoa que tem uma demanda em saúde vai pedir opinião e parecer sobre uma situação na qual a gente é especialista. No meu caso, eu sou especialista em envelhecimento e saúde da família. Então, ele, se tiver alguma demanda, ele vai buscar resolver esse problema, né? Consultoria é o segundo termo que eu quero falar com vocês. Consultoria é a ação de um especialista dar consultas e pareceres, tá? Pode ser algo muito parecido com a consulta, mas a consulta é a pessoa me procurando, né? E a resposta que eu dou para essa pessoa é a consultoria, tá? Então é a hora que eu vou dar o meu parecer. Olha, você tem este problema com essa ferida, você precisa tratar essa ferida dessa forma. Você tem uma dificuldade com o envelhecimento do seu pai, você precisa abordar o envelhecimento do seu pai em relação a isso. Então, a consultoria é a resposta que o profissional que está sendo consultado está dando para aquele indivíduo ou para aquela família. E o consultório, né, que é o foco do nosso momento de conversa agora, o consultório é o local, tá bom, gente? Onde essa pessoa vai ser consultada, tá? É o local onde essa pessoa vai procurar esse profissional, seja ele enfermeiro, seja ele médico, seja ele dentista, né, psicólogo, para fazer o quê? Nesse espaço físico, entender, né, o que ele precisa fazer. Então, o consultório é o espaço físico onde a gente, que é consultor, vende a nossa consulta. Deu para entender, pessoal? Então, a pessoa busca a gente para consultar e a gente vende a nossa consultoria, que é a resposta, o nosso parecer para ele, dentro desse espaço chamado consultório. Tá? Quando eu falo vender, tá, gente, eu estou falando realmente no sentido monetário. Tá? A gente recebe por essa venda. Essa venda pode acontecer de forma particular, onde a pessoa faz o pagamento diretamente a você, pelo procedimento que você está fazendo, ou de forma indireta, quando a gente tem o nosso consultório de atendimento pelo sistema
único de saúde, tá? Então, é onde a gente vai responder às demandas dessa pessoa dentro daquele espaço de consultório, tá? Só deu um negocinho aqui que travou um negócio, já consegui destravar. Então, esse é o espaço chamado consultório, tá? Onde a gente vende, né, a gente consulta essas pessoas, sendo pagando diretamente por eles ou através do Sistema Único de Saúde. Então, vamos dar aqui uma continuada. Aí eu quero trazer para vocês a definição do que é a consulta de enfermagem, tá? Muitas pessoas perguntam, Sandro, o que você faz no seu consultório? Eu faço uma atividade que é privativa do enfermeiro, tá? Que é a consulta de enfermagem, tá? Então, dentro da equipe de enfermagem, onde a gente tem o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e a parteira, que isso tá porque a parteira ainda é prevista dentro da nossa lei do exercício profissional, a gente tendo aí as doulas hoje como uma fonte também de atendimento em saúde, onde a doula pode, se essa doula for enfermeira e ela quiser montar o consultório dela, ela pode também. Então, a gente tem vários nichos de atendimento dentro do consultório de enfermeiro, de enfermagem, e a consulta só pode ser feita pelo profissional enfermeiro, tá? Então, essa consulta de enfermagem é um momento, né, é um espaço social que eu costumo falar, social porque existe um mecanismo de interação entre o paciente e o enfermeiro, onde a gente vai levantar problemas de saúde, tá? Quando a gente fala problemas de saúde, tá, gente, eu quero deixar claro que não é só doença, tá? A gente vai identificar problemas bons e problemas ruins. Os problemas bons são os diagnósticos de enfermagem que são resolvidos. Por exemplo, aquele indivíduo que tinha o diagnóstico de enfermagem enfrentamento ineficaz, né, por causa de alguma doença, e ele passou a entender aquela doença, ele passou a entender o que é o autocuidado, né, e ele está se apropriando do cuidado na sua própria saúde, ele mudou do diagnóstico ruim, que era que é essa percepção ineficaz, né, para uma percepção eficaz. Então ele tem um problema, né, um problema que a gente vai ter que fazer o quê? Todo problema merece uma tratativa. Esse problema ele precisa de uma resolução. Então ele tinha um enfrentamento ineficaz, entendeu o autocuidado e o problema de saúde, passou agora a ter um problema eficaz, né, um enfrentamento eficaz. Que eu vou valorizar isso nele. Olha, que bom, sempre que ele tiver contato, e aí, como é que você está cuidando da sua pressão? Está conseguindo tomar o remédio direitinho ainda? Tal? E ele vai valorizar, não, estou tomando super certo, entendi, aquele mapa de medicamento que a gente fez junto está me ajudando muito, que bom, olha só, na hora que a gente dá a devolutiva para ele. Então, é o espaço de levantamento de problema. E esse espaço de levantamento de problema vai gerar o diagnóstico de enfermagem, que é muito importante, tá? Dentro de toda a legislação de enfermagem, se fala obrigatoriamente, tanto na Lei 7498, que é a Lei do Exercício Profissional, quanto na Resolução 358, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem, é obrigatório o enfermeiro registrar esse diagnóstico, os principais diagnósticos, né, daquela consulta que a gente prestou àquele paciente, daquela consultoria que a gente fez a ele. Então, a gente vai registrar esse diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é uma taxonomia, é uma lista. Igual a gente tem, eu não gosto muito dessa comparação, mas é uma forma bem ilustrativa da gente entender. O médico não utiliza o CID-10, né? Então, o CID-10 é o Código Internacional da Doença, onde o médico utiliza. O enfermeiro ele vai utilizar uma taxonomia, né, chamada de NANDA, né, que é uma taxonomia internacional para diagnóstico de enfermagem, onde a gente identificou esse problema, traçou o diagnóstico de enfermagem e agora a gente vai fazer o que com esse diagnóstico? Tratar. Né? Então, o diagnóstico ele serve para quê? Para fazer um outro momento da consulta de enfermagem, que é a prescrição dos cuidados. Então, o paciente que ele vem para a nossa consultoria, ele busca a solução de um problema. E essa solução desse problema é a prescrição de enfermagem. É onde eu vou direcionar. Se eu percebi que aquele indivíduo, vou puxar a sardinha para o meu lado, claro, sempre eu vou puxar a sardinha para o lado do idoso. Né? Nonô está dizendo aqui no Instagram que ela é uma idosa hipertensa. Você é linda, Nonô. Então, esse indivíduo ele está com dificuldade em fazer o uso do medicamento, eu prescrevi para ele um mapa de medicamentos, onde a gente vai sentar juntos e vai fazer esse mapa de medicamentos para ele poder entender melhor
como fazer a tomada correta das doses certas desses medicamentos que ele utiliza. E essa consulta de enfermagem, para acontecer isso, é um espaço físico e social de promoção e proteção. É um espaço físico de proteção, promoção, recuperação e reabilitação do paciente, tá? Então, é a hora que a gente vai nesse espaço físico de 4 paredes, com uma mesa, ou até mesmo a depender da consulta que a gente vai fazer com o paciente, nós não vamos ter que tirar a mesa de frente da gente, porque a mesa é algo inibitória, né? A mesa separa, né? O profissional do paciente separa o enfermeiro do paciente. Às vezes eu vou precisar olhar ele como um todo, onde eu vou ter que sentar com ele do lado, eu vou ter que sentar, vou ter que abrir um espaço para ele conseguir entender aquilo que eu estou orientando. Então ele é um espaço de interação, né? Um espaço social, onde a gente vai promover a saúde dele, fazer a promoção de saúde, quanto a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Então, a gente não vai imaginar somente, vou promover a saúde desse indivíduo para ele não adoecer. Vai chegar um momento que eu vou ter que estar trabalhando com a prevenção quaternária, evitar que aconteçam catástrofes na saúde dele por causa de erros de profissionais de saúde. Então, é o quê? É um espaço de gerenciamento da saúde dessas pessoas. Então, é algo muito legal, né? É legal no sentido de ser bacana e algo legalizado, tá? Então, existe uma normativa que mostra a atuação do consultório de enfermagem, que existe a consulta de enfermagem muito bem definido, que a gente vai ver um roadmap, né? Uma linha histórica de quando a gente ouviu falar das consultas de enfermagem, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos começar do início. Então, a gente já sabe o que é a consulta de enfermagem, que é esse espaço de interação social, onde a gente vai resolver demandas de saúde dos nossos pacientes. Mas o que o enfermeiro faz nesse consultório de enfermagem? Obviamente, a gente vai fazer a nossa consulta de enfermagem que a gente acabou de falar, tá? E a gente, nesse consultório de enfermagem, nós vamos utilizar aquele momento, aquele espaço que eu estou tendo com o meu paciente ou com o familiar dele para planejar o cuidado, tá? A gente vai planejar esse cuidado, não vai ser algo aleatório, tá? Onde planejamento ele exige raciocínio, tanto raciocínio crítico, da gente entender aquela situação, tanto o raciocínio analítico, da gente perceber as demandas desse indivíduo, quanto também um raciocínio de inteligência emocional, tá? Porque se a gente parar e querer resolver todas as demandas de uma vez só, a gente não vai conseguir. Então, a gente vai ter que identificar, tem que ter o raciocínio crítico de identificar qual é a situação mais gritante que essa pessoa está enfrentando e de maior problema que eu vou fazer a tratativa dele agora. Ele vai ter que sair daqui com uma resposta. E existe, quando a gente fala de planejamento, existe o planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo, onde a consulta de enfermagem ela vai precisar ter esse planejamento. Então, o que eu quero de resposta rápida para esse meu paciente? Poxa, eu tenho um paciente que está fazendo uso, que é hipertenso, vamos pegar o exemplo clássico da hipertensão e do diabetes, que ele é hipertenso, e está tomando o medicamento errado e está fazendo de manhã muita hipotensão e à noite crise hipertensiva. Eu não posso deixar esse cara sair do meu consultório com essa demanda. Eu vou ter que resolver. Então eu vou sentar com ele e falar assim, olha só, você está tomando todos os seus medicamentos pela manhã, fica coberto até o final do dia, mas no final do dia sua pressão sobe porque você não tem cobertura de medicamento. Então nós vamos sentar aqui agora e vamos criar uma estratégia para você tomar o seu medicamento. Só que vem o grande lance. Quando eu estou tratando do cuidado de enfermagem, eu tenho que levar em consideração o interesse, o desejo e a expectativa daquela pessoa. Tá? Isso é muito importante na hora da gente planejar a nossa resposta terapêutica. Então, eu vou ter que falar, o que me adianta eu colocar para ele que ele vai tomar aquele remédio naqueles horários, assim, igual a enfermagem tem uma organização muito grande com a tomada de medicamentos. De 6 em 6 horas é 6, 12, 18 e meia-noite. Ele não vai acordar meia-noite para tomar remédio. Então, ele quer tomar 4 vezes por dia. Então, eu vou sentar com ele. Quais são os horários
que você vai lembrar de tomar esses medicamentos. Então, eu vou entrar na necessidade daquela pessoa e vou tratar dele de acordo com aquilo que ele precisa. Então, isso é planejamento. Então, ele vai sair da minha consulta com uma resposta para aquele problema da hipotensão matutina e da hipertensão vespertina. É uma emergência. Mas ele também me refere que ele está com uma dificuldade em relação à conjugalidade dele, ou ele está com uma dificuldade em relação à perda de peso. Então, é algo que eu não vou tratar agora imediatamente, mas eu vou planejar com ele junto. Olha só, você acha que você pode perder peso em quanto tempo? É hora onde eu vou encaminhar esse paciente para profissionais específicos. Eu não sou nutricionista, não sou psicólogo, eu não sou assistente social. Então, eu vou encaminhar esse indivíduo para a rede de cuidados que ele precisa para poder fazer a sua gestão de saúde. Então, é um planejamento, tá? Então, eu tenho que ter um planejamento e uma expectativa do que eu quero e do que eu vou esperar desse paciente, tanto em médio prazo quanto em longo prazo também, tá bom, pessoal? Então, além disso, nós vamos ter um espaço onde a gente vai fazer a consultoria de enfermagem, né? Dentro desse consultório, eu não preciso unicamente tratar de pessoas doentes, tá? Porque dentro da Lei 7498 de 1986, tá? A Nonô está aqui agradecendo por falar de assistente social, porque Nonô também é assistente social, né, Nonô? Quase assistente social, né? Então, a consultoria, né, já é prevista desde 1986 pela Lei 7498, que é a nossa lei do exercício profissional, tá? Ela foi promulgada no governo José Sarney, onde deu uma definição do que é a enfermagem e definiu papéis do auxiliar técnico de enfermagem, do enfermeiro e da parteira. Então, isso tem muito bem definido. E quando ele coloca dentro das atribuições do enfermeiro, ele define que é privativo da gente, privativo do enfermeiro, prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Por que eu quis falar no início a diferença entre consulta, consultório e consultoria? Se ele me permite fazer consultoria, qualquer uma que seja, eu posso fazer dentro do meu consultório também. Eu posso receber profissionais de enfermagem que têm dificuldades em empreender. Se eu sou bom em empreendedorismo, eu vou prestar consultoria para eles dentro do meu consultório. Eu posso ter alunos de final de graduação que estão com dificuldade de saber qual trajetória que escolher. Eu posso prestar essa consultoria para ele. Posso prestar consultoria para famílias de pacientes que estão tendo problemas em tratar uma ferida, em problemas em conviver com um idoso, né, ou conviver com uma criança. Então, eu posso prestar esse espaço de consultoria dentro do meu consultório de enfermagem também. E dentro desse consultório, eu, como enfermeiro, posso fazer o quê? Prescrição da assistência de enfermagem. Tá? Onde eu vou colocar para esse paciente, para essa família, o que ele vai fazer em relação ao seu cuidado de saúde. E também, desde 1986, está descrito na nossa lei de exercício profissional que o enfermeiro pode, dentro do seu consultório, prescrever medicamentos de programas do Ministério da Saúde. Só que, quando a gente fala nessa questão de prescrever medicamentos dos programas do Ministério da Saúde, eu preciso ter um protocolo assistencial para isso, tá? E eu tenho que pegar, dentro do meu consultório, sendo ele privado ou público, eu tenho que ter uma chancela, né, do município que me permita prescrever alguns medicamentos desses programas. Então, eu tenho um consultório vamos supor, que você queira montar o seu consultório de pré-natal de baixo risco, né? João que é especialista em saúde da mulher, ele acompanha a saúde da mulher. O que dentro do Ministério da Saúde me permite utilizar de prescrição de medicamento para fazer o quê? A gestão da saúde dessa gestante, para controle de anemia, para controle de doenças infecto-contagiosas, que me permite prescrever, tá? Mas eu preciso ter um protocolo dentro do meu consultório dizendo tudo aquilo que eu posso fazer, tá? Mas isso daí já é discussão para um outro assunto, exige uma série de definições, uma série de protocolos para poder fazer isso, mas de antemão eu recomendo, não se fixem na necessidade de prescrever medicamentos.
Já existe um monte de profissional de saúde que é prescritor de medicamento. Já tem um monte, né? Já tem bastante. Vamos nos deter a prescrever a nossa essência, na qual aquilo a gente é especialista, que é o cuidado. Vamos entender, vamos fazer escuta ativa e vamos fazer também o acolhimento daquele paciente para a gente resolver, dentro da nossa ciência do cuidado, tá? O que a gente pode fazer para resolver por ele. Então, é essa complexidade toda que o enfermeiro faz dentro do seu consultório de enfermagem, tá? Aí, às vezes, a gente se assusta, né? Quando eu falo assim, caramba, o que eu vou fazer para resolver essa demanda sem remédio? Uai, gente, com cuidado de enfermagem. Eu vou entender a hora que eu entendo, busco o entendimento daquela situação para poder prescrever o cuidado dele. Então, desculpa, eu quero agora trazer para vocês essa roadmap, tá bom, pessoal? O pessoal que estiver aqui no Instagram vai ver depois no canal do Envelhecitude, vai ver esses slides todinho bonitinho que estão sendo gravados, vocês vão poder ter acesso. Eu criei uma linha histórica, tá? Essa linha histórica da consulta de enfermagem. Então, gente, se a gente for pegar lá no histórico mesmo da enfermagem moderna, não vamos nem pegar a enfermagem pré-histórica, não, tá? Que eu chamo antes de Florence de enfermagem pré-histórica. Vamos pegar a enfermagem moderna depois da Guerra da Crimeia, lá de 1856, né, na Guerra da Crimeia, com Florence, né, a precursora da enfermagem moderna. Ela já fazia consulta de enfermagem ali dentro. Né? Ela atendia indivíduos dentro de seus setores e buscava entender as suas demandas e as suas necessidades para propor uma tratativa. Então, já existia. Mas vamos pegar o que é documentado, né, o que tem legalidade em relação ao cuidado de enfermagem dentro do consultório. Primeira descrição que a gente tem é em 1986, pela nossa Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7498. Tá? Ela define a consulta de enfermagem como atribuição privativa do enfermeiro. Então, já está dizendo, se eu faço consulta, eu tenho que ter o quê? Um consultório. Então, desde 1986, a gente já fala de consultório de enfermagem, só que com uma outra linguagem. Mas até então, pessoal, que a gente vai ver depois de 2018, a gente não tinha muita autonomia, tá? O próprio conselho não dava muita autonomia para a gente. Mas, graças a Deus, existiu um movimento internacional chamado de Nursing Now, né, que é Enfermagem Agora, que define o nosso protagonismo no cuidado em saúde e define uma liberdade. Né? A gente teve também, depois da Lei do Exercício Profissional, nós tivemos, em 1997, a criação do Programa Saúde da Família. Tá? Então, dentro dessa criação do Programa Saúde da Família, em 1996, o Programa Saúde da Família veio logo depois do PACS, né, que era o Programa de Agente Comunitário de Saúde, onde o enfermeiro ele tinha aquela atribuição de organizar o serviço de saúde do Programa de Agente Comunitário de Saúde, ele educava, ele formalizava o agente comunitário de saúde, mas em 97 o programa PACS, né, ele teve um acréscimo chamado de PSF, que é o Programa Saúde da Família, tá? Que define o que como enfermeiro? Define o que o que ele fala sobre a consulta de enfermagem. Quando a gente pega a legislação do PSF, a gente vê lá atribuições do enfermeiro, contato com pessoas doentes e sadias para a promoção e recuperação da saúde. Isso acontece em qual espaço? Consultório. Então, a gente já teve um fortalecimento. Então, o Ministério da Saúde já estava empoderando a gente, só que a gente ainda não tinha acordado para o tamanho da nossa responsabilidade no cuidado com as pessoas, tanto doentes, quando a gente tem que fazer a recuperação da saúde, quanto também nas pessoas sadias, onde a gente vai promover a sua saúde e protegê-la dos agravos relacionados ao seu processo vital. Aí, em 2000, a gente dá um pulo, né? Se eu fosse botar todos os eventos, a gente ia ficar aqui um tempão falando só dessa linha histórica. Em 2006, cria-se, né, a primeira PNAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica. Tá? Então, ali, o PSF ele deixa de existir em forma de programa e se transforma em uma estratégia, tá, de saúde da família.
onde ele define, eu chego assim, me encher, né? Eu me arrepio quando eu leio isso, né? Meu coração vibra. Consulta que ele define, né? Quando coloca lá na atribuição de enfermagem, do enfermeiro, consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações dos programas. Caramba, o Ministério já estava chancelando a gente a fazer esse evento e a gente ainda não tinha acordado. Aí o Conselho começou a se mover nessa questão e criou o quê? A Resolução 358, que é de 2009, que ela estabelece a obrigatoriedade da sistematização da assistência de enfermagem, que são aquelas etapas que a gente conhece, né, do histórico de saúde, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, implementação do cuidado e avaliação. Isso é o quê? Quando a gente avalia um paciente, quando a gente identifica um problema e quando a gente trata esse indivíduo. É consulta. E a consulta acontece dentro de um consultório. Em 2012, a gente teve a primeira modificação da PNAB, tá? Que foi a segunda normativa da Política Nacional da Atenção Básica, que quando a gente entra lá nas atribuições do enfermeiro, que a gente busca ele dentro da Política Nacional da Atenção Básica, consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo conforme protocolos. O negócio está ficando sério, né? O negócio já está criando um corpo bem evidente para a gente. Ou seja, eu posso consultar, mas eu não vou consultar aleatoriamente. Eu preciso ter um protocolo de cuidado, né? Eu preciso ter um protocolo e uma diretriz clínica para cuidar dessas pessoas. Quais são as recomendações baseadas em evidências que a gente tem para cuidar da saúde das pessoas? Então, é hora que a gente vai utilizar os cadernos da atenção básica. Sandro, mas eu não quero atender no SUS, eu quero atender no meu consultório privado, eu quero cuidar de gestantes, eu gosto dessa área. Beleza, você monta seu consultório privado, mas você tem um material riquíssimo na mão, que é o caderno da saúde da mulher, que é um caderno da atenção básica. Você está seguindo uma diretriz baseada em evidência. Você tem um monte de literatura que você pode montar o seu próprio protocolo. Então, ele te dá um direcionamento muito grande. Então, continuando a nossa linha histórica, em 2017, nós tivemos... ficou aqui errado, na verdade é a terceira PNAB, tá, gente? Só vou fazer uma correção. Eu coloquei aqui no slide como segunda PNAB, mas é a terceira PNAB. É a segunda revisão, né, e a terceira PNAB, que define em 2017, tá? Realizar a consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos. Opa, copiou aqui de novo. Uai. Não, deixa eu voltar aqui. E prescrever os cuidados de enfermagem desse paciente. Então, baseado em quem? Diretrizes clínicas. Tá? Então, a gente vai criar os nossos protocolos e a gente vai se basear em quê? Em recomendações. A gente tem recomendações da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Estomoterapia, nós temos as diretrizes da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico, nós temos as diretrizes brasileiras de enfermagem de gerontologia, nós temos várias diretrizes que a gente pode se basear, tá? Então, a gente vai ter um cuidado baseado em evidências. Isso é muito importante. Na enfermagem, a gente não tem essa questão de, eu acho que isso vai dar certo. Não, eu tenho que seguir uma diretriz. Eu vou cuidar de uma ferida de um paciente, qual é a melhor recomendação de cobertura especial para ele? O que a literatura fala? Então, eu tenho que ter o meu protocolo. Tá? Até sábado dei um curso sobre atualização em coberturas e feridas, que eu montei um e-book, e esse e-book é um protocolo, onde eu vou direcionar o que eu vou usar, quando que eu vou usar um PHMD, quando eu vou utilizar um Civercel para cuidar daquela ferida. É um protocolo. Em 2018, acontece a grande mágica, né? Foi quando eu vibrei muito, mas com muita felicidade, quando eu li a resolução 568 de 2018. Deixa eu me arrepiar, gente. Eu me arrepio quando eu vejo, né? Eu amo mesmo o que eu faço, né? Eu tenho uma paixão muito grande pela enfermagem, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu me vejo me reinventando como enfermeiro, mas fora da enfermagem eu não sei se eu consigo me ver ainda, né? Pretendo empreender cada vez mais. Então, quando eu vejo a resolução 568 de 2018,
quando eu leio lá no caput, né, da resolução do COFEN, que ela cria, né, a resolução 568 dispõe sobre regulamentar o funcionamento dos consultórios e clínicas de enfermagem. Nossa, quando eu vi isso, né, porque eu tenho o costume sempre de estar acompanhando a legislação do Conselho, que isso, inclusive, é um dever nosso enquanto profissional, está dentro do nosso código de ética, está fazendo esse acompanhamento das atualizações legais da nossa profissão. Aí, quando eu li isso, eu falei, opa, pera lá, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Existe aqui agora um consultório de enfermagem, deixa eu entender. Então, ele trouxe em 2018, se eu não me engano, no iníciozinho de 2018, o regulamento, ele começou a falar assim, enfermeiro, desde 1986, você pode atender em consultório, tá? Mas aqui agora a gente está dando o que você precisa fazer para montar o teu consultório de enfermagem, tá? E em 2019, ano passado, tá? Em junho, eu acho, do ano passado, o Conselho fez o quê? Adaptou essa resolução, ela não revoga, tá? A resolução 606, que é a de 2019, não revoga a resolução 568, tá? Que cria os regulamentos para montar um consultório ou clínica de enfermagem. Não é só o consultório, não. Eu posso ter uma clínica de enfermagem. Eu posso ter um grupo de profissionais de enfermagem e montar a minha clínica, onde cada um pode fazer a sua atividade, tá? Então, ele faz o quê em 2019? Né? O que ele faz? Estou dando uma olhadinha aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos quem está entrando. Tem aqui colocando também, a Ellen colocou, foi na saúde da família que me senti livre para atuar no cuidado, né? Então, a gente tem essa liberdade muito grande dentro do consultório de enfermagem. Então, desde 1986, a gente pode fazer isso. E quando chegou lá em 2008, o Conselho falou, toma aqui, enfermeiro, toma que é teu. Vai cuidar agora do teu paciente dentro do teu consultório. É o seu espaço de cuidado, o seu espaço social de cuidado. Só que nem toda a legislação ela sai tão perfeitinha quando inicia, mas ela aconteceu, tá? Ela aconteceu. E precisou, em 2019, um ano e pouco depois da resolução 568, criar o quê? Um modelo para requerimento, porque as pessoas estavam querendo montar os seus consultórios, mas não se sabia exatamente qual material pedir, né, qual autorização ser concedida, qual procedimento a gente podia fazer, quais eram os documentos que eu precisava ter para abrir meu consultório. Então, ele fez o quê? Em 2019, cria-se a resolução 606, que coloca os modelos de requerimento de cadastro de consultório e de clínicas de enfermagem, né? E ele cria um modelo de registro desses espaços. Então, a gente não é só eu pegar, eu vou abrir um consultório de enfermagem. Não é só isso, tá? Né? Senão, a gente é diferente de quê nos outros? Eu preciso ter toda a questão legal e documental para abrir meu consultório. O dentista, quando abre o consultório dele, não tem que seguir um monte de liberação? O médico, quando vai abrir um consultório dele, também não segue um monte de recomendação, segue um monte de lista de procedimento que a gente precisa ter, que eles precisam ter para abrir o consultório, a gente também tem que ter. Né? Eu não defendo, porque o enfermeiro vai abrir o consultório, eu vou abrir na varanda da minha casa ou na sala da minha casa. Não. Isso não é profissionalismo, isso não é profissional. Isso é amador, tá? Então, a gente vai, João está aqui mostrando o tempo. João, calma aí, João. Então, a gente vai ter em 2016, 2019, essa consulta, né, essa regulamentação do nosso processo de consulta de enfermagem. Então, dando uma pincelada aqui na consulta de enfermagem, que a gente até mesmo falou, ela tem que seguir, dentro do que determina a resolução 358, aquelas 5 etapas. Eu preciso investigar o que o indivíduo tem, eu preciso levantar os diagnósticos de enfermagem dele e eu preciso planejar o cuidado, né, fazer a prescrição de enfermagem, implementar aquilo, ele vai ter o tempo dele para ele executar aquele planejamento que a gente fez e ele vai retornar para o meu consultório com uma resposta.
Aí eu vou avaliar a resposta dele, se é boa ou não, se a gente precisa ajustar o nosso plano ou se a gente não precisa ajustá-lo, tá? Bom, a SAI não é luxo, tá? A SAI, ela é obrigatória dentro do consultório de enfermagem, tá? Então, ela é obrigatória em todos os serviços assistenciais de enfermagem, tá? Todas. E ela deve ter um registro, tá? Dos resumos de dados. Ah, Sandro, eu não tenho tempo. Ué, gente, compra um programinha de computador e bota no seu consultório. Eu pago um programa super baratinho, que é o iClinic. Ah, mas é para enfermeiro? Não, é um sistema de gestão de prontuário médico. Mas eu uso o iClinic e eu pago pelo iClinic, tá? Só que ele é médico. Eu precisei fazer o quê? Não vou usar o prontuário? Não, eu vou adaptar esse prontuário para eu usar. Então, eu cadastrei todos os meus diagnósticos de enfermagem. Então, eu coloco lá 3 letrinhas, aparece a minha lista de diagnósticos de enfermagem. Eu vou marcando e marco os principais, tá? Os principais diagnósticos de enfermagem e as principais queixas do paciente, né? São as queixas principais dele. E eu vou ter que registrar o quê? O que eu fiz para ele, qual é a minha prescrição de enfermagem, recomendo fazer isso, oriento fazer aquilo, faço plano de medicamentos, faço mapa de medicamentos com ele, pronto, está definido, está registrado. Então, você cumpre uma obrigatoriedade legal desse consultório de enfermagem, tá? E como o enfermeiro faz, né? Que agora vem a parte bacana, tá, gente? Eu prometo para vocês que já tá assim, próximo do término, tá? O que o enfermeiro faz para atender no consultório privado? Primeiro, a gente tem que ter a regulamentação de quem? Da resolução 568, que a gente vai ter que seguir ela à risca, tá? E a resolução 606. Pronto. É ler e entender, tá? Não é difícil de fazer. Os passos podem ser trabalhosos, porque demora tempo, mas não é difícil de fazer, tá? Eu fiz a minha rapidinho, né? Não demorou muito tempo. E agora é um excelente momento para a gente fazer o quê? Aproveitar que está tudo muito meio parado, né? Está todo mundo parado aí, já começar a separar os seus documentos que você precisa para montar seu consultório de enfermagem. Aproveita para fazer isso. Já começa a estudar a legislação, para quando tudo voltar ao normal, ponto. Você já está com tudo engatilhado para abrir teu consultório de enfermagem, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de atendimentos que a gente tem, né, dentro da enfermagem, dentro do consultório de enfermagem, né? Estou ouvindo aqui a Catarina Malvá dizendo a enfermagem é o cuidado primordial para o bem-estar do paciente, sobretudo o idoso. Realmente, Cátia, você sabe o tamanho de amor que eu tenho pelos meus velhinhos, né? Então, quais são os tipos de atendimentos que a gente tem dentro do consultório de enfermagem? A gente pode ter, primeira coisa que a gente tem que pensar, como eu quero atender? Eu tenho que escolher como é que eu quero atender, tá? Eu posso ter um consultório de enfermagem ou uma clínica de enfermagem, tá? Qual é a diferença deles? O consultório de enfermagem é aquela área física onde eu realizo a minha consulta de enfermagem. É meu espaço, tá? E legalmente falando, eu não preciso, no consultório de enfermagem, ter a certidão de responsabilidade técnica. Eu só preciso ter o quê? O registro do meu consultório. Isso é muito importante para a gente, tá bom? O que é a carta ou a certidão de responsabilidade técnica? Eu me responsabilizo, eu sou um enfermeiro que me responsabilizo por tudo que acontecer dentro daquele espaço, tá? Se eu tenho sociedade com 4 colegas enfermeiros, se um deles faz algo que não é ético ou que coloca o indivíduo em risco, quem responde por aquilo é o profissional e eu também, porque eu sou responsável técnico. No consultório de enfermagem, a gente não precisa da carta de responsabilidade técnica. Mas se eu atendo sozinho, eu vou custear tudo sozinho também, tá? Então, eu vou pagar todos os impostos, eu vou pagar todos os custos de água, luz, energia, telefone, internet, secretária, se eu tiver. Recomendo que vocês tenham uma secretária virtual, é maravilhosa. Eu tenho uma secretária virtual fantástica, que é a Erika Moreto, tá? Ela me dá um suporte gigantesco em relação a tudo, é uma secretária virtual, tá? Então, você pode contratar o serviço de uma secretária virtual que acaba não ficando caro, tá? Ela fica irada quando eu chamo ela de secretária virtual, né? Mas então você vai ter todos esses gastos. Na clínica de enfermagem é um pouco mais diferente. Vai ser um espaço, né, onde vão ter vários enfermeiros
atendendo em consultórios individuais. Então, é um espaço muito grande. Então, dentro desse consultório, eu posso abrir para fazer o quê? Procedimentos, né? Eu quero fazer um consultório de enfermagem de dermoestética para fazer a aplicação de alguma coisa. Você tem respaldo legal para isso? Vai e faz. Então, você pode ter procedimentos. A clínica, ela exige um enfermeiro responsável técnico com certidão de responsabilidade técnica, porque você está responsável por todo um conjunto de atividades, tá? Independente se é consultório ou se é clínica, a gente não paga nada para registrar. Olha que bacana. Está mastigado para a gente. É só a gente preencher a documentação que a gente precisa e encaminhar para o conselho e aguardar a resposta dele. Aí ele vai fazer toda a conferência dos documentos que a gente enviou para saber se a gente tem capacidade de abrir o nosso consultório. Ele liberando, o consultório pode ser atendido. Você pode atender no seu consultório. Tá? Então, independente, eu não vou pagar para inscrever o meu consultório e eu também não pago nenhuma anuidade, tá, para ter o meu consultório. Eu tenho que pagar a minha anuidade enquanto enfermeiro. Aí eu tenho que pagar todo ano. E se você é responsável técnico, aí a sua responsabilidade é dobrada. Você não pode atrasar um dia no seu conselho. Né? É para a gente ter respaldo. Tá? Então, a gente tem respaldo e defesa junto ao conselho. Mas vamos lá. Vamos para a parte que interessa, dentro da resolução, da resolução que fala sobre a abertura do consultório de enfermagem. Primeiro, como é que eu inicio a abertura do meu consultório? Primeiro, você vai ter que ter um CNPJ. Você já não vai ser uma pessoa física. O conselho não permite registro de pessoa física dentro de consultório. Você vai ter que abrir um CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tá? Então, você pode ter várias formas hoje de você abrir um CNPJ. Você pode abrir uma empresa, você pode abrir uma MEC, uma microempresa, você pode abrir uma empresa de uma EIRELI, né, que é empresa empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, uma pessoa só, porque para você abrir uma empresa, né, uma microempresa, você precisa de 2 pessoas, né, para abrir uma microempresa. Uma EIRELI não, você pode abrir sozinho. Ou você pode abrir também como MEI, microempreendedor individual, que o MEI também tem um CNPJ. Então, a recomendação que eu dou, procure um contador, tá? Que ele vai te dizer, dentro daquilo que você quer ganhar, daquilo que você quer receber, ele vai dizer para você, olha só, é mais vantagem você abrir uma empresa com sociedade com um colega, ou é melhor você ser um EIRELI, ou é melhor você ser um MEI. Então, dentro da sua tributação, ele vai te dizer. Sandro, o contador é caro, mas ele é imprescindível. Tá? E hoje existe uma variedade muito grande de empresas, de contadores virtuais, online, super seguras, tá? Que são muito bacanas, que eles te dão todo um suporte de toda a documentação que você precisa, onde você precisa ir para abrir o seu CNPJ. Por quê? O Corém, né, ele exige, o Corém do seu estado, ele exige a sua inscrição de empresa, tá? Mas não exige nenhum pagamento de taxa para você inscrever o seu consultório. Então, você vai ter um gasto, tá, gente? Não pensa, por que vai ficar caro? Gente, todo mundo que vai abrir uma empresa tem que ter custo. Né? E isso faz parte do nosso sistema tributário nacional. Então, a gente tem que ter isso. Segunda exigência que o Conselho faz para você, para respaldar e abrir o seu consultório de enfermagem. Primeiro, o Eric está colocando aqui, precisa ter CNAE. Na exigência, né, uma pergunta até interessante, que é o Cadastro Nacional de Registro de Empresa. Você vai precisar ter o seu CNAE, mas quando você vai abrir o seu CNPJ, né, igual o Eric perguntou, você precisa, junto com o contador, escolher o seu ramo de atividade, tá? Então, o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, que é o CNAE, você vai montar junto com o contador, e o contador vai definir junto com você quais são as atividades que você vai fazer. Porque cada tipo de atividade gera um tipo de custo. Consultoria você tributa tanto, consulta você tributa tanto, então ele vai te ajudar junto, vai fazer junto com você a melhor escolha de como você vai fazer o seu cadastro, tá? Em relação ao Cadastro Nacional de Atendimento de Atividades Empresariais, que é o CNAE. Segundo item, é você ter inscrição sanitária. Ou seja, você tem que seguir todas as recomendações sanitárias do município onde você vai montar seu consultório, tá? Então, você vai ter que ir lá na vigilância, depois que você abriu o seu CNPJ, criou o seu CNPJ, você vai na vigilância sanitária e vai perguntar o que eles exigem para a abertura do seu consultório.
Então, toda vigilância sanitária vai ter a lista de documentos que você precisa. Então, uma das coisas que ela vai pedir é o quê? Seu CNPJ e seu CNAE. Pronto. Você já matou essa etapa. Então, você vai agora, dentro da vigilância sanitária, montar o seu roteiro de inspeção sanitária. Algumas vigilâncias fazem visita em loco, outras liberam se você apresentar os documentos que eles pediram. Isso vai muito de município para município, tá? E uma recomendação geral é seguir as recomendações do seu consultório. Você vai alugar uma sala, ou vai alugar um espaço, né, ou vai dividir com alguém, observe a RDC 50 de 2000, tá? Que ela regulamenta a conformação física dos espaços de atendimento em saúde. Seu consultório atende, tem lá na RDC 50, tem um campo que fala consultórios de saúde. Aí ele tem uma lista de toda a metragem mínima, o que precisa ter nesse consultório, se precisa ter dispensas de sabão líquido, se precisa de pia, quais os equipamentos que precisa ter. Seguiu ali, atendeu, você vai agora fazer o quê? Registrar o seu... você vai registrar no conselho o seu consultório. Pronto, você já abriu o seu consultório. E lá no Corém, lá no seu Corém do seu estado, ele exige de você o quê? O endereço do seu consultório, o horário de funcionamento do seu consultório, você tem que ter um horário de funcionamento. Olha, eu funciono de 8 a meio-dia, de 2 a 5, ou eu funciono de 8 da manhã às 6 horas da tarde, sem pausa. O conselho precisa saber. E quem são as pessoas que vão atender naqueles horários? Isso é uma exigência do conselho. Não é algo difícil de se fazer, tá? Não é algo complicado. Aí ele vai te dar o quê? Ele vai exigir o alvará de funcionamento, que quem vai expedir esse alvará de funcionamento para você é a vigilância sanitária. Então ele vai dizer, olha, o seu consultório tem condições de ser aberto, então você vai entregar isso daí e você tem que ter a sua quitação fiscal com o Corém. Né? Não adianta eu fazer isso tudo e estar com o meu Corém atrasado há 5 anos. Você não vai conseguir abrir. Você só vai abrir depois que você tiver com toda a sua quitação fiscal e ética acertada com o conselho. Gente, não é algo impossível de fazer. Né? Você pega um bom contador, né? Até tem empresas de contador virtual que fazem isso. Eric está perguntando aqui, o conselho realiza fiscalização também? Faz. Né? Ele faz fiscalização das clínicas e consultórios de enfermagem. Tá? Ele vai fazer. Alguns conselhos, antes de abrir, visitam o consultório. Eu acredito, o meu não precisou de visita, tá? Mas alguns conselhos estão fazendo, porque é algo muito novo, o enfermeiro está começando a abrir agora consultório, então ele quer fazer o quê? Divulgar, ele quer fotografar, ele quer mostrar que o enfermeiro está abrindo consultório e ele aproveita para fazer a visita de liberação, tá? Então, ele pede uma lista de documentos, tá? Essa lista de documentos eu nem vou me ater muito a ela, porque está dentro da resolução 606, ela lista tudinho que você precisa. Eu só fiz um print. Então, ele pede quem é o enfermeiro requerente, quais são os dados desse consultório, tá bom? O nome, se tem um site, um endereço de e-mail, telefone, horário de funcionamento dele, se ele define se você quer registro de consultório ou registro de clínica, e ele vai avaliar o quê? Se você entregou o comprovante de quitação financeira, a cópia do comprovante de residência, a cópia do funcionamento, de todos os documentos de funcionamento, tá? Isso serve para quê? Para você abrir o seu requerimento de consultório. Então, são 2 documentos que você vai mandar, são 2 folhas que você vai preencher para o Corém, que é encaminhar isso daí. E com isso você vai aguardar o quê? O prazo que o conselho vai te dar. Cada conselho dá um prazo diferente de retorno. Uns dão 30 dias, outros 60 dias, outros 90 dias. Então, como está todo mundo trabalhando de forma online, remotamente, talvez seja o momento, se te interessa abrir teu consultório, já começar a pesquisar sobre isso e começar a empreender, tá? E antes de acabar essa live, que já estamos no último slide, eu quero dar dicas preciosas, tá? Valorosas, para o sucesso do teu consultório de enfermagem. Primeiro de tudo, não segue a moda. Faça aquilo que você gosta, tá? Ai, Sandro, não dá dinheiro, cuidar de idoso, que não sei o quê, são tudo salariado. Mas é o que você gosta? Faça, tá? Aqui a live está dizendo que faltam 1,53. Se cair o link aqui do YouTube, do Instagram, eu vou voltar, tá? Faça o que você gosta, tá bom? Faça o que você gosta.
independente de você estar na moda ou não estar. Eu faço o que eu gosto. Isso é importantíssimo, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz com amor, tá? E acaba ganhando dinheiro com isso, tá? Se especialize na sua atividade. Você quer trabalhar com ferida? Vá fazer curso de ferida, divulgue que você está fazendo curso de ferida, que você trata a ferida das pessoas, que você está se especializando naquilo. Então, se especialize, tá? Se especialize naquilo que você quer fazer, tá? Porque você vai ter que se tornar uma referência. Você vai ser referência naquele assunto, tá? Depois, terceira dica valorosa. Atenda seu cliente com empatia. Se coloque no lugar dele e perceba qual é a necessidade dele. Não trabalhe na sua vaidade de você querer mostrar conhecimento. Entenda o que ele precisa e ofereça a resposta para aquilo que ele está precisando. Tá bom? Quarta dica. Seja justo e imprescindível para se tornar uma referência para essas pessoas. Então, isso a gente consegue fazendo o quê? Tendo empatia, tendo cuidado, tendo carinho por aquilo que a gente faz, tá bom? Então, essas são as 4 dicas importantes para o seu consultório. Faça o que você gosta, se especialize naquilo que você está se propondo a fazer, atenda teu cliente com empatia e seja imprescindível na vida dele. Onde ele vai, tudo que ele for fazer, ele vai ter tanta confiança em você que ele vai te consultar antes. Então, essa é o grande recado que a gente tem aí para finalizar essa nossa live, que está acabando aqui, faltam 2 segundos e vai cair o link aqui do Instagram, tá bom? Então, dando só continuidade aqui para finalizar com o pessoal que está aqui na plataforma Teams, eu quero fazer o que com vocês? Finalizar com um momento de pensamento. Essa frase mexeu muito comigo, tá? Mexeu bastante comigo. Uma frase do Mário Sérgio Cortella, tá? Tem que ter esperança ativa, aquela que é do verbo esperançar, não do verbo esperar. O verbo esperar é aquele que aguarda, enquanto o verbo esperançar é aquele que busca, que procura, que vai atrás. Tá bom, pessoal? Então, se eu ficar só esperando as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. Eu tenho que trabalhar no verbo esperançar, que é fazer, correr atrás e buscar para aquilo que o meu sonho se realize, para aquilo que eu estou pensando em fazer se concretize. Tá bom, pessoal? Quero deixar aqui o meu canal para vocês, meus canais, né? O meu site, que é o www.envelhecitude.com. O meu YouTube, meu canal do YouTube, que é o Envelhecitude, onde eu falo questões de envelhecimento, né? Não dá nem para entender, né? Que seja sobre isso. O meu Instagram, que é @enf.sandrocalef. Meu Facebook também, que é Envelhecitude. Tá aí o meu e-mail também, sandrocalef@envelhecitude.com. E os meus contatos aí de WhatsApp, que estão aí para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E no final aí tem as referências do material que eu utilizei para confeccionar essa aula, tá? Eu vou parar aqui agora de compartilhar para a gente bater um papo sobre a aula de hoje. Vamos aí abrir os microfones. E aí, gente? Deu bastante gente, né, João? 32 pessoas. Ótimo. Adorei. Parabéns, gente. É nosso dia. Vamos lá, meu povo. Perguntas, considerações. Abrem o áudio, tá? Por favor, quem queira falar. Escutando aqui, tá escutando. Já doidou. Vamos lá, gente. Vocês querem? Vamos lá montar consultório? Angélia, que está aí, vamos montar consultório, Angélia, de tratamento de ferida. Você fez curso de ferida recente. Boa noite, professor. Boa! Então, eu estou com um projeto, né? Eu com umas 3 médicas me chamou e a gente está conversando. Como eu sim,
tem sido uma boa procura, né? Eu faço foto de parto, né? Estou estudando por fora fotografia de parto e faço print de placenta também. E já tive convites da gente, eu estou analisando, a gente está montando ainda, de fazer um consultório de enfermagem no puerpério. E a gente trabalhar com essa mulher, a educação dela, né, no pré-natal, e a gente acompanhar ela em sala de parto ou parto, né, durante o puerpério, que são os 40 dias, onde que a mãe ela fica meio perdida, né? Então, a gente dá essa assistência. Aí eu estou pensando, a gente está estudando, porque são vários documentos, mas, assim, 3 médicas já me cutucaram e a gente está, assim, né, pensando, estamos analisando como que vai proceder, né? Eu amo de paixão a saúde da mulher e, assim, a gente tem que pensar mesmo lá na frente, mesmo que for coisa daqui para 2, 3 anos, mas a gente já tem que começar a analisar desde hoje. Somos 2, hein? Aí você já tem um sócio para montar a sua clínica de enfermagem, ó. Então, a gente vai falar assim, falta ainda 2 anos, 3 anos para se formar, mas a gente já tem que começar a estudar, analisar, né, e se educando para a gente montar uma coisa bem elaborada que a gente vai passar confiança também para quem vai contratar, né? Claro, você precisa ter o seu plano de negócios, né? Você precisa ter às vezes precisa de consultoria, dependendo do que você for fazer, consultoria do Sebrae, isso é muito valioso. Montar o seu plano de negócios é algo que, assim, fundamental, você fazer o plano de negócios, né? Eu vi agora nessa minha última especialização que eu fiz, que foi de gestão em gerontologia, o tempo inteiro falando de plano de negócios, estratégias de marketing, para a gente divulgar o trabalho. Então, é importante a gente fazer isso, né? Então, e preparar. É o se preparar. Foi o que eu falei na frase final do Mário Sérgio Cortella. É a gente esperançar, que é esperar fazendo alguma coisa para aquilo acontecer, né? E tem que ser o quanto antes, né, Eliane? Às vezes, a gente fica assim, tão amedrontado que tudo que a gente vem, assim, às vezes, a gente não acredita na gente. Às vezes, é preciso alguém cutucar a gente e falar assim, ó, você é boa nisso, né? Olha como que as pessoas já te procuram, né? Então, a gente tem que, sim, tomar coragem e ir caminhando, que tudo vai dar certo. Claro, a gente tem isso é esperançar, né? Não vejo a hora de chegar às aulas de João de saúde da mulher. Estamos juntos, Eliane. E se precisar de mais um apaixonado nessa área, conte comigo. Gente, alguém mais quer colocar alguma coisa, tirar dúvida sobre como fazer? Porque eu acabo me empolgando tanto quando eu falo, né, daquilo que eu gosto de fazer, que eu vou igual a metralhadora. É um verdadeiro Sandro. apaixonado, né, Sandro? Oi? É um Sandro. verdadeiro apaixonado. Pô, E olha que o Sandro, eu já conheço o Sandro há um bom tempo, ele citou aí 16 anos, né, de formado. Engraçado, né? No início não existia uma empatia, e por sorte do destino, empatia que eu vou dizer, porque era uma relação de professor e aluno um pouco mais distante, né, Sandro? Mas aí, obra do destino nos coloca de frente. E que surpresa agradável tê-lo, como agora professor, como posso considerar um amigo agora, né? E um verdadeiro apaixonado que divide essa preocupação por ser enfermeiro, com qualidade, com responsabilidade, com honestidade, com empatia, né? Mas entendendo que a gente tem um papel fundamental nesse processo de construção da profissão. Alguém ia falar. Quem ia Sandro, quem ia... Maruza. Fala, Maruza. Meu sonho é montar meu consultório de enfermagem. Uai. Pelo amor de Deus. Me tira uma esse... dúvida, Sandro. Por exemplo, eu, Maruza, se eu for montar o meu consultório de enfermagem, eu posso atender toda a demanda de enfermagem? Ou, por exemplo, quando eu falo toda a demanda, é no sentido assim, você atende idoso, né? Você focou mais na área do idoso.
Mas quando assim, eu montar o meu consultório de enfermagem, eu posso atender todas as demandas? Ou seja, tipo assim, é um consultório que eu vou atender ali um jovem, um idoso, ou eu tenho que me especificar em uma área e focar naquela área para fazer o atendimento? Quando você se forma, desde 2004, depois da Diretriz Curricular Nacional dos Cursos de Saúde, né, respeita aí a enfermagem, o enfermeiro ele se forma como enfermeiro generalista. Então, ele atende todas as demandas, tá? Você pode tranquilamente, mas só que eu te recomendo que o generalista, né, todo profissional que sai da graduação em saúde, ele tem que entender de tudo um pouco, tá? Para tentar entender o indivíduo como um todo. Só que as pessoas elas não procuram tanto aquele profissional generalista, tá? O generalista é aquele profissional que resolve todas as demandas, mas sem aprofundamento técnico em uma área específica. O que eu recomendo? Descubra aquilo que você gosta, né? E se especialize. Você gosta da saúde da criança, então trabalhe com crescimento e gosta de crescimento e desenvolvimento, se especialize em saúde da criança, em crescimento e desenvolvimento, e vá fazer uma excelente consulta de puericultura para você se tornar referência para aquela família, né? Você gosta de tratamento de ferida, você te encanta isso, vai fazer uma especialização em estomoterapia, vai fazer curso de curativo e ferida para se especializar, mas você pode trabalhar tranquilamente em todas as frentes no seu consultório de enfermagem, Marusa. Me tira só uma outra dúvida, Sandro. Quando você falou lá das partes lá relacionadas à legalidade do Corém, né? Que o Corém ele faz toda a fiscalização, né? Tem que estar tudo dentro do padrão. Relacionada ao valor da consulta. Esse valor da consulta, ele fica à vontade para o dono do consultório colocar esse valor, ou o Corém, Existe se ele define. Existe uma tabela, que até a mais atualizada que tem é do Corém do Mato Grosso do Sul, tá? Que o Conselho Federal de Enfermagem utilizou ele como referência. Ele coloca lá que o enfermeiro tem várias atividades, ele tabela vários procedimentos. Por exemplo, uma verificação de pressão e verificação de sinais vitais é 5 e pouco, né? A consulta de enfermagem, se eu não me engano, lá ele coloca R$102. Mas você tem liberdade de tabelar seu preço. Mas às vezes não adianta tanto você colocar um valor de consulta tão alto que as pessoas não vão chegar até você, ou coloca um valor de consulta tão baixo que não paga teus custos. Você tem um ticket médio muito alto, você roda muita gente com um preço muito baixo, mas às vezes você trabalha tanto, gasta tanto e não consegue arcar com a sua despesa. Então, você tem que ter um ponto de equilíbrio. Aí você vai definir, dentro de todos os seus custos que você tem, você vai definir o preço da sua consulta, de acordo com a sua experiência, com o seu valor de passe de mercado, para você definir. Mas você tem liberdade de escolher o valor do preço da sua consulta. Eu gostaria de voltar um pouquinho na pergunta anterior. Na realidade, não é nenhuma... É uma consideração. A Marusa elencou aí a questão da possibilidade de atender qualquer cliente no seu consultório, independente da sua especialidade ou ter ou não especialidade. Tem um fato que me preocupa muito, principalmente não quero dizer que eu sou contra, por favor, tá? Eu acho que dentro dos profissionais da área da saúde, o enfermeiro ainda é um dos poucos que consegue visualizar o indivíduo de forma holística, né? Então, assim, eu acho que a especialidade é muito interessante, eu acho que faz parte desse processo, eu acho que é o reconhecimento social e da sociedade se dá pelo especialista. Se a gente fizer uma comparação hoje dentro da atenção psicológica, médica, do educador físico, a gente percebe que a população procura o especialista como uma forma de resolução do seu problema. Mas, assim, não percam essa essência de entender o indivíduo como um todo, até porque é fato da gente
ter uma preocupação, enquanto profissional especialista, saber o momento, até onde você pode ir, até onde você pode encaminhá-lo. Então, assim, eu falo isso porque eu tive um exemplo muito categórico essa semana passada, que eu fui fazer uma consulta médica, e é muito comum isso, você procura um cardiologista, na hora que começa a pele, ele não sabe mais nada. Ele é um dermatologista, mas se você faz uma queixa ou alguma situação específica do coração, ele não entende mais nada. O que eu quero dizer é o seguinte: a especialidade é extremamente importante, vai valorizar muito a profissão, mas a essência desse profissional ser de ter essa visão generalista, eu não falo nem o generalista contrapondo o especialista, não é nem isso, mas entendendo que esse profissional especialista, ele não pode perder essa essência de entender quem está à sua frente como cliente, que ele precisa dessa visão mais holística. Exatamente, João. Então, João, voltando à pergunta que eu fiz primeiro, foi assim, pensando nessa visão que você falou. Porque quando a gente estuda, né, a SAI mesmo, a sistematização da assistência, né, do paciente, a gente estuda o paciente como um todo. Então, assim, voltado mesmo para aquela consulta de enfermagem, né, ver o paciente como um todo, entender o que ele precisa e ajudar ele no que ele precisa, entendeu? Aí eu fiquei meio perdida, eu falei assim, poxa, será que eu posso atender, né, toda minha consulta mesmo de enfermagem em geral para todas as idades? Ou, tipo assim, igual o Sandro, ele escolheu o idoso, né? Só do idoso porque ele se identificou. E realmente na caminhada da enfermagem, a gente sempre identifica com uma área também, né? Tem isso. Mas eu pensei também, assim, visando essa colocação que você colocou aí agora, entendeu? Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: olha a pessoa que está à sua frente. Reconhece esse cara aí? Esse cara é o Sandro. Ele tem uma formação generalista, é especialista, é mestre, tem o seu consultório, né, da parte de idosos e mantém a essência de ver o indivíduo como todo. Esse start que eu quero trazer para o pensamento. Não seja meramente um especialista. Você tem que ser um especialista, mas entendendo o indivíduo de forma generalista. E generalista que eu quero dizer aqui não é porque é contrapor o especialista, mas é entender esse indivíduo que está à sua frente como cliente como um indivíduo completo, social, econômico, social, espiritual. E aquilo que a gente fala a todo momento dentro da sala de aula, que é extremamente importante, que esse especialista não perca isso. Eu só trouxe essa consideração porque a gente tem presenciado nas especialidades o esquecimento dessa outra parte que eu acho que o enfermeiro não pode perder, entendeu? Eu acho que a nossa essência, né, João? Nós somos cientistas do cuidado, né? Eu costumo falar que o enfermeiro, ele é especialista no cuidado, ele é especialista em cuidar. E a nossa essência, igual como você falou, a gente é uma das poucas profissões que enxerga o indivíduo no seu íntimo. A gente percebe, a gente consegue ter uma percepção da relação dele com o todo, com todas as suas esferas, biopsicossocial, emocional, espiritual, econômica, de uma forma ampla. Então, isso vai me permitir, enquanto enfermeiro, que a minha base é essa, a minha base é o cuidado. Vai me ajudar a perceber se eu resolvi atender criança, eu vou enxergar aquela criança não só como um indivíduo pequeno, eu vou enxergar todo o seu contexto para resolver as demandas dele, da mãe dele, do pai dele, que são adultos, né? Então, a nossa essência de enxergar o ser humano na sua amplitude, ela é permanecida independente se a gente é especialista ou não. Eu falo por experiência de causa que eu circulo nas três esferas de complexidade. Atenção primária, média complexidade e alta complexidade, trabalhando com paciente de
de alto risco de morte a pacientes de gerenciamento de saúde, dentro de uma área específica, mas enxergando ele como um complexo. Eu posso, às vezes, me categorizar ou me identificar e ter afinidade por uma área específica de atuação. Eu me identifico dentro da geriatria, na verdade, não é nem tanto na geriatria, mas na gerontologia, né, que eu gosto do envelhecimento mais saudável. Mas só que, quando eu cuido do meu idoso, eu estou cuidando de uma faixa etária, eu obrigatoriamente tenho que enxergar ele em todas as suas esferas. Aí é a hora que eu tenho o quê? A minha essência generalista. Então, essa essência generalista, a gente não vai perder nunca, né? Isso é nosso, faz parte da essência da nossa profissão, né? E aí a gente tem alguém falando? Aí a gente traz para alguns fatos da realidade que vem acontecendo e que a gente acaba presenciando, né? Muitas vezes a gente chega ao consultório de algum profissional, seja ele médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, e por não ter essa visão né, holística do indivíduo, ou ele prescreve um remédio, ou ele prescreve uma dieta, ou ele prescreve algo, ou ele fala algo que não é a realidade daquele indivíduo. E quantas vezes que a gente vai receber esse indivíduo no nosso outro ambiente de trabalho, porque aquele profissional que prescreveu não se atentou que aquela prescrição, que aquela orientação, que aquela educação não cabe a ele. Exemplificando. Às vezes, né, vou dar o exemplo, né, você atende um indivíduo que ele tem dificuldade de leitura. E aí você acaba fazendo com que prescreva algo que não tem o cuidado de ensinar a ele como fazer uso daquela informação ou daquela medicação que você deu. Isso vai dar certo? Pouco provável, né? Então, se a gente perceber que a gente tem que ter essa preocupação enquanto o outro, entender o outro no seu complexo, na sua complexidade, na sua integralidade, significa que a gente vai ter, primeiro, né? O primeiro ponto que o Sandro colocou aí, né? Primeiro, gostar do que faz. Segundo, eu preciso ser um especialista, mas um especialista que não perca essa visão holística. Terceiro, eu tenho que ter empatia, e empatia significa relação. E a partir do momento que eu não faço esse processo de atendimento de forma completa, pouco provável de eu ter e conseguir ter uma empatia com o meu cliente, né? E o quarto ponto, que é ser justo consigo e justo com o outro, né? Então, acho que são situações que, para o sucesso, não é difícil, mas é importante que eu consiga fazer esse processo de forma mais harmônica, tranquila, organizada, entendendo que ele é o meu cliente e ele, enquanto cliente, ele tem que ter todo o respeito possível para ser atendido nas suas necessidades e não nas minhas. Tá ok? É exatamente isso, João. Fazer a sua prática, né, de uma forma muito organizada, né, seguindo um direcionamento, primeiro por toda a questão legal, por toda a questão assistencial também, e direcionado por aquilo que você tem afinidade, né? Então, e isso traz o quê? O entendimento, a empatia, a compaixão e a necessidade de ver uma resposta positiva naquele indivíduo, respeitando o quê? As limitações dele, respeitando as expectativas que ele tem e saber o que ele quer de você, né? O que o meu paciente quer de mim? Eu não posso também empurrar nele tudo aquilo que eu quero que ele faça, né? E a hora que a gente trabalha, eu trabalho muito no consultório, o plano terapêutico singular. Eu não posso definir para ele o que ele vai fazer. Eu tenho que sugerir e sentar junto com ele e saber dele o que é o melhor para ele fazer, o que ele consegue fazer. Do que me adianta eu estabelecer uma meta para ele que ele não consiga alcançar? De prescrever um cuidado que ele não vai conseguir comprar? Né? Do que me adianta eu comprar? Hoje eu fui ver uma paciente uma caixa de Silvercell para tratar uma ferida,
A caixinha com 5 placas de Silvercell, R$ 439. Eu perguntei para ela, falei assim, olha, a gente tem essa possibilidade. Você acha que dá para você? Ela, não, Sandro, não dá para mim. É muito caro. Para trocar, eu tenho que trocar a cada 4 dias. Eu falei, tem que trocar a cada 4 dias. Não, não vai dar, vai demorar muito. Qual é a solução? Eu perguntei, você pode gastar num curativo quanto por semana? Quanto que você pode gastar por semana? Eu posso X. Então, olha, vamos utilizar essa pomada. Vamos utilizar esse produto aqui. Dá para você? Vamos ver o preço juntos? Sem inibição, eu sem criticar que ela não podia comprar o Silvercell. Mas fomos juntos. Estabelecemos o quê? Dentro da possibilidade, fomos juntos. Né? Dentro daquela realidade. Então, é isso que a gente se torna, muitas vezes, imprescindível na família da pessoa. Eu estou com uma paciente nova para ser atendida em Teixeira de Freitas, que eu não tenho horário para poder atendê-la lá mais. Né? E ela chegou, eu fiquei assim, super feliz. Ela falou assim, Sandro, mas me indicaram tanto você para tratar a ferida da minha mãe, que eu não queria outra pessoa. Eu falei assim, olha, o problema é que eu não tenho horário, eu só vou estar em Teixeira dia 6 de junho para poder atender, com horário livre. Mas eu fiquei super honrado. Ou seja, a gente se torna uma referência. E eu indiquei um colega excelente, que é um colega perfeito para tratamento de ferida. Então, ele vai cuidar dela. Ela disse, porque você já cuida de idoso, mamãe tem ferida, eu queria juntar os dois. Eu falei, olha, então a gente pode ver no outro momento. Então é o quê? Saber identificar a possibilidade, saber identificar o seu acesso, né? Eu não consegui atendê-la, mas a porta de acesso não ficou fechada, né? Então isso é importante na nossa permanência do cuidado em termos de enfermagem dentro de um consultório, né? Pacientes eles entram, pacientes eles saem, pacientes gostam, pacientes não gostam, tá? Isso daí, qualquer relação profissional, a gente vai ter gente que gosta do nosso trabalho e gente que não gosta, a gente precisa ter a maturidade também de saber entender essa situação e buscar, sempre procurar não fazer o melhor, mas fazer aquilo que é melhor dentro da sua possibilidade. O que, João? E aí, povo? Perguntas, considerações? Quero esses alunos falando. Leonardo Cabral. Parabéns, Calef. Obrigado. Achei excelente. João tirou a dúvida que eu estava da pergunta de Maruza. Excelente, viu? Parabéns, Calef. Te ver novamente. Obrigado. Parabéns, João, também. Eu não sei quem está falando. Quem está falando? Rosilane. Oi? Rosilane. Está cortando a ligação. Rosilane, ela é enfermeira, foi minha aluna em Teixeira. Obrigado. Estamos juntos. O Gabi apareceu aí, desapareceu. Cadê Gabi? Estou aqui, professor. Então, gente, alguém... no chat aí, Sandro? Oi? Mais pergunta no chat aí? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eu não estou tendo acesso aqui ao chat. Eu acho que não apareceu. Não? Não. Mais algum aluno com alguma consideração, pergunta? Sugam esse homem, viu? Suga, inclusive, a gordura, por favor. João, já tem minha primeira cliente, tá? Oi? Minha próxima cliente é a Daniele, viu? Ah, é? Tá vendo? Tamo juntos. Finalizou, Sandro? Eu finalizei. Com muita felicidade. Meninos, convidados. Bom, queria parabenizar, Sandro. É um apaixonado pela enfermagem, né? E é nítido perceber. Talvez na apresentação ele estava compartilhando a tela dele, mas aqui eu estava com ele e até o arrepio que ele estava apresentando, quando ele estava falando, já dava para enxergar aqui do vídeo, né, Sandra? Agradecer a participação dos nossos 32, 33 convidados, na sua grande maioria alunos da faculdade de enfermagem.
mas aí agradecer muito a esses participantes externos, dizer que são momentos a qual a gente precisa se envolver, no sentido que é uma profissão e essa profissão são feita por todos nós, seja a vida acadêmica, seja enquanto futuro profissional, né? Entender que esse momento a gente vai estar fazendo outras lives, amanhã vocês estão convidados, seria o professor Alain, mas em decorrência de um atestado médico ele não vai poder, então eu estou assumindo, e o Sandro vai me ajudar nessa empreitada amanhã, neste mesmo horário, bate local, falando um pouquinho sobre a questão do enfrentamento dessa pandemia, desafios, direitos, e a gente vai permear esse nicho da enfermagem nessa assistência, tá? Entendemos que tanto no processo de formação, né, teve alguém que comentou agora aí, que desde a vida acadêmica ele já pensa em algo que ele possa fazer no futuro. Despertem essa possibilidade. Ser enfermeiro significa ser profissional, ser ético, ser responsável, ser complacente com algumas situações, mas ter empatia, ter responsabilidade com o cuidado ao outro, né? Então, não tem protagonismo, não tem luta de defesa da enfermagem, se a gente não fazer o nosso papel e só simplesmente esperar pelas entidades de classe, né? Porque elas têm que ser feitas por nós, tá certo? As perguntas, acredito eu, que já se esgotaram, até porque os alunos participantes não elencaram mais nada aí. E só lembrar que, finalizando, esse terceiro e quarto tempo de hoje, não tem a necessidade do professor estar presente, até porque a gente não sabia o tanto de tempo que a gente gastaria para essa live, mas os professores estão no chat e qualquer dúvida, por favor, acesse a eles, ok? Tá bom? Sandro, meus parabéns. Para nós, tá? Semana, né? Ter você como parceiro é extremamente interessante. Entender que é uma pessoa apaixonada e tem muito a contribuir com a formação desses nossos pimpolhos aí. E eu tô doido para chegar logo a disciplina de saúde do idoso, hein? Eu da saúde da mulher. Mas eu acho que é isso que por onde a gente permeia, por onde a gente caminha, quando a gente faz com paixão que eu falo assim, com esse gostar, né, que você citou, por mais que seja um conteúdo que não é de nossa especialidade, a gente procura fazer o melhor. E isso é nítido os alunos perceberem, né? Então, eu fico tranquilo quando temos pessoas responsáveis e dedicadas como você, né? E como outros que a gente tem na instituição, ok? Meus parabéns, viu? Parabéns para nós. Beijo no coração de vocês. E não posso deixar de falar a frase, um excelente merecimento para nós. Abraços. Abraço. Estou encerrando aqui a gravação, tá, pessoal? O link vai ficar disponível para vocês em breve. Eu coloco no portal e coloco também no portal dos alunos da FACS Virtual e também no meu canal do YouTube Envelhecitude. Deixa eu falar mais uma coisa, Sandro, desculpa. É muito comum a gente, nessas atividades,